Olá, tudo bem, turminha do terceiro ano? Vamos para a nossa aula de ciências. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos estudar sobre as plantas. E essa matéria nós vamos achar lá no nosso livro, na página 436. Vamos ver o texto sobre as plantas? Existe uma grande diversidade de espécies de vegetais, também conhecido como plantas, no nosso planeta. Vamos ver a imagem de alguns tipos de planta. Vamos lá? Nós temos aqui, ó, plantas terrestres e nós temos planta aquática. Nós também temos um tipo de planta que ela fica numa árvore. Nós temos o exemplo dessas plantas. Nós temos bromélia, orquídea, né? Então vamos ver. Planta terrestre, nós temos várias plantas, vários tipos. Nós temos árvores, nós temos flores, nós temos os vegetais, as verduras. Todos esses são exemplos de plantas terrestres, ou seja, são as plantinhas que elas nascem e se desenvolvem no solo, né, na terra. E ela extrai o seu alimento para crescer da terra. Da terra ela vai absorver a água, os minerais, para ela poder crescer e se transformar. Aí nós temos um tipo de plantinha chamado plantinha aquática. São plantas que vivem na água. Então o sustento dela, o alimento, ela vai retirar da água. Um exemplo disso nós temos os mangues, nós temos Vitória régia, nós temos algas, né? Nós temos alguns tipos de plantas aquáticas. E existem plantas que sobrevivem a climas extremos. Nós temos plantas que sobrevivem em lugares secos, né, como os desertos. Nós temos plantas que sobrevivem em lugares muito frios, que tem neve. Nós também temos as plantas que sobrevivem em lugar muito úmido, que é um lugar que chove muito, o ar é muito úmido, como na região amazônica, né? E agora a gente vai ver que as plantas, elas também são seres vivos. Lembra na aula que a gente estudou, passada de ciências, que a gente estudou sobre seres vivos e seres não vivos? As plantas, elas são seres vivos, porque elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e elas morrem. E as plantas, elas vão exercer várias funções a nós. Uma das principais funções das plantas são a fabricação dos alimentos. Então as plantas vão produzir vários tipos dos alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia, como frutas, verduras e legumes. As plantas também vão exercer a função de abrigo para os animais, né? Então, se a gente pensar lá na mata, na floresta, nós temos os animais que usam as plantas como moradia. Eles, né, vamos ter um exemplo disso que a gente vê bem no nosso dia a dia, são os pássaros. O pássaro faz o João de Barro, né, que é um pássaro. Ele faz a casinha na árvore. A árvore é uma planta. Ele faz a casinha. Então a morada do João de Barro é numa planta. Que mais? A planta
também, ela serve como a liberação do oxigênio. Então a planta, ela tem uma função de produzir e liberar o oxigênio para a atmosfera. Ou seja, quando a gente inspira, que a gente inspira o oxigênio, quem está ajudando a produzir esse oxigênio, que é o essencial para mantermos nós, seres vivos, é a planta. Que mais? Ela vai regular a umidade do ar. A planta então vai ajudar o clima a ficar mais ameno, mais úmido, vai ajudar na preservação da água, porque ela vai ajudar na chuva. E também as plantas, elas servem para funções econômicas. Nós vamos usar aonde essa função econômica da planta? Nós vamos usar nas madeiras. Então as madeireiras usam o que? As plantas como uma função econômica. Através da madeira você vai produzir N coisas, como porta, janela, casas, né? Entre outras coisas, os móveis. E também, através das plantas, nós conseguimos produzir medicamentos. Então, olha só a importância das plantas para nós, seres vivos. Assim como nós, elas também são seres vivos, mas elas ajudam nós na manutenção de vida diária. Agora a gente vai assistir a parte 2 da aula, que a Pro vai mostrar e falar sobre cada partinha da planta e a função de cada planta. E depois vocês vão fazer a atividade aí na casa de vocês, certo? Até daqui a pouco na aula 2.